Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações segundas-feirenses, né? Boa noite, né? Deixa eu pôr a nossa reunião aqui para gravar, que assim a gente documenta tudo depois pro MEC, né? Segunda-feira, pontualmente, às 19 horas, né? Então a gente vai dar uma relembrada no que a gente conversou pessoalmente na segunda-feira passada, né? Por enquanto, em respeito ao decreto estadual, ao decreto municipal, ficaremos aqui com as aulas remotas, mas acredito que brevemente retornaremos com as nossas atividades presenciais, combinado? Mas, de qualquer forma, enquanto não for possível, nós vamos seguir aqui pelo Google Meet e naquele formato como a gente já combinou na aula passada. As aulas são gravadas e depois eu subo, né? Acho que hoje já consigo, subo elas lá para o canal do YouTube em razão do tamanho e posto o link lá no Moodle para vocês, que daí quem não pôde se fazer presente ou depois no momento futuro, quando forem estudar, talvez seja válido reassistir mais uma vez aquilo que a gente vai estar conversando. Combinado? Então, aula 1, esses slides eles foram preparados para a aula presencial, então acredito que vocês vão mais ter que me ouvir ou mais anotar do que o conteúdo que está nos slides. Assim como eu disse a aula passada, tentando buscar, tentando evitar qualquer problema aí de plágio, eu já me resguardo aqui o direito de informar que toda a parte intelectual aqui da aula foi montada baseada no capítulo 1 do livro do Marlon Tomasetti. Então não estou plagiando, estou dizendo que nossa aula foi montada baseada aí no livro do Marlon Tomasetti. Combinado? Capítulo 1, aula 1. Vocês já tiveram a oportunidade de a gente estar conversando pessoalmente, mas mesmo assim eu vou fazer aqui um lembrete, vou fazer uma linha do tempo de forma breve. Quero aqui ver se eu consigo usar aí 10 ou 15 minutos para que a gente consiga relembrar aquilo que a gente conversou em sala de aula. Pode ver que esses slides eu retomo aqui um momento bem anterior àquele até do que a gente começou a aula passada. A aula passada a gente começou no início da Idade Média, estão lembrados? Século XI, ano 1000, baixa do feudalismo e início do absolutismo. Isso aqui eu consegui fazer um belo desenho para vocês lá naquele quadro que estava no tablado. Então, com a baixa do feudalismo que se deu, né, o declínio do feudalismo que se deu em razão ali da improdutividade das terras do senhor feudal, e com isso eles foram perdendo o seu poderio, e aqueles indivíduos, aquelas pessoas que trabalhavam ali para os vassalos, para os senhores feudais, recebiam o nome de vassalos, como a gente conversou na semana passada, e com a baixa, né, com a perda ali do poderio desse senhor feudal, esses vassalos começaram ali numa evasão do campo para a cidade. Se nós estamos falando aí em século XI, ano 1000, evidentemente não estamos pensando aqui em Brasil, porque nós só fomos descobertos em 1500. Então estamos falando ali da península ali da Europa, onde hoje estão situados ali a Itália, pedaço da França, Espanha, mais ou menos aquela região ali que a gente está tentando fazer referência aqui para vocês. Então, esses vassalos se deparando ali com as cidades, o berço do comércio eles dizem que foi na Itália, né? Então, esses vassalos se deparando ali nas cidades italianas, eles verificaram aquele movimento que existiam pessoas comprando produtos nos navios atracados e vendendo para as pessoas ali que estavam em terra. Não quero chamar isso ainda de comércio, porque se eu chamar isso aqui de comércio nesse momento, eu vou estar nominando de forma prematura, e não é isso que eu quero. Eu quero apenas que vocês se lembrem, né? Quero recordar aqui com vocês esse momento histórico, que esses vassalos que agora se encontram nas cidades, aqui estou exemplificando pelas cidades italianas, eles observaram esse movimento
de compra e venda de mercadorias. Não estou chamando ainda de comércio. Eles precisavam viver e para poder viver, né, eu perguntei assim em sala o que um vassalo sabe fazer. Ah, prof, ele sabe cultivar a terra. Então, se um vassalo sabe cultivar a terra e agora ele está numa cidade, acho difícil ele conseguir cultivar terra em cidade, porque em cidade não tem terra. Então, motivado pela necessidade aí da subsistência, eles também começaram a imitar ou participar daquele movimento ali de compra e venda de mercadorias. Conversamos também, né, que quando surge ali várias pessoas em volta ali de um determinado movimento, principalmente envolvendo questões financeiras, evidentemente que logo surgem os conflitos, né? Fica tranquilo, Fúvio. A aula está gravada depois, esse pedacinho que vocês perderam, depois vocês assistem depois. Fiquem tranquilos, é bem nesse termo é bem relax a questão da aula remota, porque você pode rever depois quantas vezes forem necessárias. Então, retomando aqui a nossa conversa, esse pessoal, esses antigos vassalos que agora encontravam-se nas cidades italianas, eles começaram a praticar esse movimento de intermediação de compras, que eu estou tomando a cautela, estou tomando o cuidado de não chamar, de não nominar ainda de comércio, porque eu quero que você primeiro entenda que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que praticavam a compra e a venda ali de mercadorias similares, então quem comprava e vendia vinho se juntava com quem comprava e vendia vinho, quem comprava e vendia, por exemplo, couro, se juntava com quem comprava e vendia couro, e assim por diante. Foram surgindo então aglomerados. Você pode chamar de associação? Pode chamar de associação, mas os historiadores, quer dizer, chamavam esses movimentos aí de aglomeração de comerciantes de corporações. Gostaria imensamente que você fizesse essa anotação aí no seu cadernão e que você levasse isso aí para a nossa prova, de que nesse primeiro momento, que a gente vai estar chamando de primeira fase, né? Primeiro momento aqui do direito comercial mundial, esses movimentos, esses conglomerados, essas associações receberam o nome de corporações, né? E aí, por existirem várias corporações, de forma genérica, nós nominamos de corporações de ofício. Isso aí é bem tranquilo. Lembrando que essas corporações nós temos um representante, né? um presidente, um gerente, assim como você queira nominar, e que ele recebeu, né, na Idade Média, o nome de cônsul. Eu exemplifiquei, né, pedi licença para vocês para fazer de forma pedagógica, mas não de forma política correta, né? Eu induzi vocês a entender ali que o cônsul ele tinha 3 poderes investidos na mesma pessoa, né? O poder do executivo, porque era ele que fazia a representação e tomava aquelas decisões ali de gestão dessa corporação ou da corporação que ele representava. Então, chefe do executivo. Legislativo, estão lembrados? Porque eu incluí aqui, falei que o cônsul tinha possibilidade de ser poder legislativo, porque aquelas reuniões, aquelas decisões que eram tomadas em conjunto a princípio, veja, ele não está decidindo nada por enquanto, eles estão tomando essa decisão em conjunto. Então, era se redigida uma ata, e essa ata foi ficando, né, uma ata, depois outra ata, 3 e assim por diante, foi ficando sob responsabilidade desse indivíduo chamado cônsul. Então, por isso, se a gente pensar em uma encadernação, né, a gente consegue imaginar aqui, eu consigo de forma pedagógica dizer para vocês que o cônsul cumulava a função legislativa. Porém, faço aqui o marco legal que não era ele que criava as leis, né? Ele simplesmente era o detentor aqui da possibilidade de organizar essas atas e ser o guardião. Esses regramentos, né? Não posso chamar de lei porque lei vem do direito e já existia o direito civil nesse período aí da história. Então a gente chama de regra, né? As considerações aqui da corporação, que mais para frente um pouquinho recebeu o nome de estatuto. E aqui tudo bem, tudo fácil. E ainda assim, agora investido de um terceiro poder, esse cônsul ele também tinha o poder de decidir conflitos.
Então, dois comerciantes que realizaram um negócio entre si, deu problema. Como assim deu problema? Um vendeu para o outro e o produto não foi na quantidade correta, por exemplo. Vejam, se não fosse possível, né, antes da existência aqui da corporação de ofício, antes da existência desse estatuto, antes da existência do cônsul, você tinha que buscar o direito civil. E o direito civil, gente, ele é conhecido como direito rígido, né, direito de propriedade. Então, se você fosse estar imaginando aí dois comerciantes da Idade Média com problemas para resolverem entre si, você já imaginou o cônsul perguntando, né, olha, você fez contrato? Mediante duas testemunhas, levou a registro, né, num paralelo aqui, levou a registro em cartório? Evidentemente que não. Então, o direito comercial lá da Idade Média, ainda que alguns aí possam se arrepiar, mas penso eu que na facilidade, na autonomia e na rapidez de evolução que a gente precisa, o direito comercial da Idade Média está para hoje o que a gente concebe como direito do consumidor. Claro que o direito comercial pensando em resguardar aqui o direito do comerciante e claro que o direito do consumidor tentando resguardar o direito do consumidor. São entes tutelados de forma diversa. Falo sim, entendeu? A questão aí do cônsul, eu disse para vocês que eu peço vênia, pelo amor de Deus, entendeu? Não digam, não falem para nenhum outro professor que eu estou fazendo essa divisão de poderes aí na Idade Média, que vão achar que eu estou precisando voltar para estudar. A gente não tem a divisão de poderes em legislativo, executivo e judiciário, pelo amor de Deus. Estamos falando de século XI. Mas eu faço essa divisão para vocês porque eu quero que fique claro o tamanho do poderio, o tamanho da investidura que esse indivíduo chamado cônsul possuía. Então ele poderia, né, ele se equivaleria à função do executivo porque era ele que tomava as decisões ali das corporações. Função legislativa, por quê? Não era porque ele que fazia as leis, então cuidado, em uma questão objetiva, ela pode vir lá perguntando para vocês, olha, é verdade que o cônsul era quem legislava nas corporações? O cônsul não legislava, ele era responsável pela organização daquela, né, de forma primitiva, daquelas atas que depois, se você imaginar aí numa espiral, numa encadernação, elas foram organizadas de forma cronológica e se tornaram o estatuto da corporação, ou cada corporação com seu estatuto. Por quê? Porque já foi decidido em assembleia, foi decidido com todos os comerciantes que ali faziam parte. Então, eu atribuo a função legislativa, mas não é ele que legisla. Façam essa anotação, façam essa divisão aqui de conversa, porque senão depois a gente, como dizia minha velha avó, a gente tropica lá na frente. E o terceiro poder que eu atribuo aqui ao cônsul, né, com vênia mais uma vez, é o poder judiciário, porque era o cônsul que decidia os conflitos ali entre os comerciantes que pertencesse a esta ou aquela corporação que ele era o bendito do cônsul. Aí pergunta boba, né? Pergunta de quem não quer nada. Cabe duplo grau de jurisdição, professor? Evidentemente que você devia estar pensando, poxa vida, né? A gente é lá do direito anglo-saxão, deveria caber. Então, é claro que aqui foi-se idealizado a figura de uma possibilidade de recurso, quer dizer, uma reanálise, como a gente conhece hoje, mas né, não era o judiciário, mas era o sobrecônsul. Eram daqueles comerciantes que faziam parte ali daquela corporação, que era nomeado, sabe o que eles chamam? Ad hoc, só para o ato, entendeu? Para analisar a decisão do cônsul, quer dizer, mediante ali o recurso de uma das partes que não ficou satisfeita, e dessa decisão do sobrecônsul, meus amigos, não cabia nada. A decisão do sobrecônsul era soberana e terminava ali com essa discussão entre os comerciantes e deveria ser cumprida. E restabelecia depois, né, o poder máximo aí do cônsul. Cargo vitalício, passado de pai para filho, para neto, permanecendo na mesma família durante gerações e gerações e gerações. Boa noite, Fernando. Nesse período, né, eu não posso esquecer de forma alguma que nesse período surgiu a burguesia, né, que quisera eu ser burguês da Idade Média, né, pessoas que fizeram fortunas, verdadeiras fortunas aí no comércio, que lá em torno de 1300 e taralá, resolveram construir centros comerciais, né, tirarem aquela atividade comercial ali de feiras livres, né, de banquinha que a gente vê em filmes aí da Idade Média,
construíram aquelas edificações, que eu imagino, né, se a gente puder fazer um paralelo hoje, seria como ali temos aqueles shoppings atacadistas ali no início da cidade aqui. Paralelo, hein, pelo amor de Deus. Não existia tijolo nem cimento na Idade Média, mas eram edificações erguidas ali sobre as pedras ali, um formato absolutamente diferente do que era o momento histórico ou o comércio até aquele momento. Receberam o nome de burgos e por isso aqueles prósperos comerciantes que lá estavam podendo negociar receberam o nome de burguês. Crítica ou defeito, se você possa assim imaginar sobre a burguesia. Para mim não há problema nenhum, mas na Idade Média a burguesia não era vista como, por exemplo, uma família real ou alguma coisa nesse sentido, porque lembra que eu desenho em sala de aula, se você voltar ali na origem, na genealogia dos burgueses, eles eram, né, do comércio, eles eram lá atrás, eles eram antigos vassalos. Então, infelizmente, é o traço que na Idade Média, né, um período que se acreditava assim, em poções, em fadas, uma série de coisas, também acreditávamos que a burguesia não era lá a melhor classe social, porque ela tinha origem humilde, se assim a gente possa pensar. Não dei nome, né? Eles eram o quê? Eram burgueses, eram ricos, eram comerciantes extremamente poderosos, né? Participantes aí dessas corporações, e que no segundo semestre, se eu tiver a honra de ser professor de Direito Societário de vocês, vou lembrar que neste mesmo período aí da burguesia, depois que ela já avançou em todo o comércio europeu, ela, com uma fome de ganhar mais dinheiro, ela também financiou, ela também emprestou dinheiro para os estados, né? Em específico aqui no nosso caso para o estado português, e que movimentou aí, que fomentou as navegações, porque estava todo mundo em busca de novos mercados, tá? Nós não fomos descobertos porque os portugueses eram bonzinhos e que queriam catequizar os índios, muito pelo contrário. Eles queriam encontrar mercantilismo, exatamente, eles queriam encontrar novos, não é nem mercantilismo cristiano, eles queriam encontrar realmente novos mercados, né? Queriam vender, queriam dominar o mundo. Pena que naquela época não existiam técnicas, né? Marítimas, como hoje possui, uma série de coisas, mas eu acho que os caras foram fantásticos, hein? Estamos falando aqui de 500, 600 anos atrás. Hoje o pessoal tem dificuldade com continha de mais e menos, né? Pensa isso que eu estou dizendo, uma bela reflexão. Nome dessa primeira fase. Não disse qual é o documento que você recebe, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha mesa. Não tem. Vou pegar meu celular. É o documento que você recebe quando você se torna um comerciante. É um número de matrícula. Então, com o número de matrícula, você encontra-se matriculado, encontra-se pertencente a uma determinada corporação, pagou uma taxa de adesão, é pago imposto em cima de tudo que você vende, inclusive parte do lucro vai para a corporação. A burguesia é uma classe de comerciantes, né, tipo, pessoal rico que surgiu lá depois de 200, 300 anos da atividade comercial. Não eram vassalos, né? Genealogicamente, se você retomar lá, os tataravós deles eram vassalos. Por isso que a burguesia não é vista com bons olhos na Idade Média. Hoje não tem nada a ver, né? Nem temos mais esse termo burguesia. Mas a única coisa que você poderia apontar como negativo para a burguesia seria a origem dela, né? Lá no passado foram vassalos. Não eram senhores feudais e também não faziam parte ali da aristocracia. Que depois a gente vai ver um momento mais para frente, lá quando a gente for estudar direito societário, que a igreja intervém aqui nessas relações comerciais e diz, não vai emprestar dinheiro a juro não, se você emprestar dinheiro a juro, é heresia, nós vamos te pôr na fogueira. E aí o homem, né, quando eu digo homem, espécie, deu um jeitinho de achar uma saída ali jurídica para essa questão. Por isso que eu sou tão fã do direito empresarial, porque eu acho que é um dos ramos do direito que envolve a inteligência, né, raciocínio lógico e perspicácia para você poder raciocinar juridicamente para ganhar dinheiro e resolver soluções, né? Não que os outros ramos não sejam, mas eu sou apaixonado por esse aqui. Vamos seguir. A pessoa que participa aqui de uma corporação, ela recebe um número de matrícula, então eu estou devidamente matriculado.
quando ocorre a fiscalização ali daquelas feiras livres, eu apresento meu número de matrícula e posso continuar fazendo o meu comércio. Então, para a Idade Média, para esse momento, só é comerciante quem participa de uma corporação de ofício. Professor, eu sou um vassalo tardio, cheguei aqui na cidade, na cidade italiana, e não consegui fazer parte de uma corporação. Eu não tinha money, né? Não gostei da conversa deles, não me interessei, não quero fazer parte. O que vai acontecer comigo? Meu querido, o que vai acontecer com você? Você não vai poder exercer o comércio aqui na cidade, como eu estou referindo na cidade italiana. Se eu não vou poder exercer o comércio na cidade, eu tenho que vender no campo. Poxa vida, no campo, o campo está em declínio, né? Estava lá em declínio o senhor feudal, não é para ele que eu vou vender. Eu vou ter que vender para outros lugarejos. Aí aquele momento histórico que eu convidei vocês a se lembrarem das cruzadas, que eram movimentos religiosos, né? De cristão, de pessoal da igreja que era do Oriente para o Ocidente. E com isso, né, não existia estradas, muito menos outro modo de locomoção sem ser pelo mar ou pela terra. E pela terra nós tivemos aquilo que chamaram de rotas das cruzadas, né? E esses indivíduos que não puderam fazer parte de uma corporação de ofício por não ter dinheiro ou por não ter concordado com a ideologia, de repente se tornaram ali, não posso falar a palavra comerciante, porque para ser comerciante precisa pertencer a uma corporação. É ali que vem, eu esqueci de falar, se eu não me engano, é daí desse período que vem o termo dos mascates, né? Quem eram os mascates? Eram os que vendiam de porta em porta. Então, um determinado indivíduo batia lá na porta de um vilarejo, olha, eu quero vender aqui vinho. Ah, tá. Para quem quer comprar, né, gente? No meio do nada, Idade Média, você acha que eu vou perguntar se você tem matrícula ou não? Evidentemente que você ia me dizer, se eu estou aqui é porque eu não tenho matrícula, né? Porque se eu tivesse, eu estava vendendo lá na cidade italiana. Nesse mesmo momento, nesse mesmo movimento, surge o que a gente chama de mercado negro, que também recebeu essa fama em razão ali daqueles maus elementos, né, os saltimbandos, né, os bandidos da Idade Média, que também saquearam vilas, também roubaram ali estabelecimentos para vender em outros lugares, em outras vilas. Como a gente... os mascates, né, as pessoas que vendiam de porta em porta. Então, aqueles que não eram bandidos, a gente não pode chamar de comerciante, porque comerciante era apenas quem estava matriculado em uma das corporações de ofício. Essas outras pessoas, para o direito, não eram comerciantes. E se elas tivessem qualquer tipo de problema nos seus negócios aqui na sua compra e venda, infelizmente teriam que se valer do direito civil. Direito rígido, direito que exige contrato. E eu não dei o nome ainda, Kelly. Falei e não dei o nome de propósito. Essa fase nós estamos levando em consideração o quê? Para você poder ser um comerciante, olha só, eu não disse que você tem que comprar e vender. Eu disse que você tem que ter uma carteirinha, um número de matrícula. Você tem que pertencer a uma corporação de ofício. Então eu estou colocando o eixo do comércio no indivíduo, no sujeito. Então, como eu estou colocando o eixo do comércio no indivíduo, no sujeito, essa fase recebe o nome de primeira fase, fase conhecida como fase subjetiva. Por que fase subjetiva? Porque o comércio ele está inteiramente voltado ao indivíduo que possui um número de matrícula. Se eu não possuir número de matrícula, não sou comerciante, não posso me valer do estatuto, né? Faço parte de uma determinada corporação e com isso sobra-me apenas o direito civil, até porque esqueci de falar que essas corporações se tornaram grandes empreendimentos, né? Muito poderosos, e quem é poderoso normalmente quer ter o quê? Quer ter exército, né? Então essas corporações, cada uma foi criando, foi armando e treinando o seu exército, porque se necessário, a gente espantava quem tivesse que ser por meio da força mesmo ali das guerras, ali das brigas ali das coisas da Idade Média. Então, realmente é um período histórico muito interessante, é a fase mais longa, durou, a gente coloca como marco histórico, eu preferencialmente coloco 1807, então começou lá mais ou menos no ano 1000,
vai até 1807. Temos aqui 800 anos de história de primeira fase. Combinado até aqui? Só revisei. Só não esqueci de falar uma coisinha. É nesse período também que surge a questão do assistencialismo. Assistencialismo não, o germezinho ali, o embrião da previdência social. Estão lembrados? O comerciante, o indivíduo que fazia parte aí de uma corporação de ofício, se ele sofresse um acidente, fosse machucado, o que aconteceria com ele? Ele continuava ali sendo mantido pelos membros da corporação. Se ele viesse a falecer, foi para a terra do pé junto, tivesse família, tivesse filhos, tivesse esposa, a corporação de ofício iria continuar sustentando ali a sua família. Então, para quem gosta de paralelo, para quem gosta de mapa mental, isso aqui é o germezinho. Não surge nada, mas é o que a gente pode fazer aqui como embrião do direito previdenciário que a gente possui hoje, né? Aqueles que estão recolhendo para a Previdência, regime geral da Previdência Social, vão ter o amparo do INSS. Então, só um paralelo aqui, porque eu acho importante, né, para a gente ter essa ideia, o porquê pertencer a uma corporação de ofício. Período mais importante de toda a história, período das navegações, descoberta das Américas, descobrimento do Brasil, surgimento dos bancos, que depois a gente vai ver isso mais para frente lá no direito societário, surgimento das sociedades, surgimento da burguesia, filé a primeira fase. Combinado até aqui? Vamos mudar de fase, né? Vamos mudar de fase, falei mais do que deveria. Eu só estou fazendo uma revisão disso aqui. Segunda fase, 1807. A história leva em consideração qual marco, professor? O que aconteceu? A história leva em consideração o direito comercial francês, né? E daí eu chamei vocês, deixa eu até andar ali com os slides um pouquinho, que eu fiquei aqui no bate-papo, esqueci de passar os slides. A primeira parte aqui é aquilo que eu venho falando da primeira fase aí, do direito comercial, fase subjetiva, o cônsul, burguesia, matrícula, isso aqui já está tudo certo. Segunda fase, né, baseada no direito comercial francês, preciso lembrá-los da Revolução Francesa, e numa digressão um pouquinho mais evoluída, a gente lembra, né, eu preciso lembrá-los que a gente vem ali da Revolução Industrial, que foi a substituição da mão de obra, né, por máquinas. Com isso, muita gente perdeu o emprego, muita gente começou a passar fome, teve uma grande dificuldade lá na Europa naquele período. Revolução Francesa, vocês já me deram a data, 1789. Napoleão Bonaparte foi um belo de um francês que, de espada em punho, né, utilizando-se, valendo-se da tríade da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, né? Não falo francês para poder falar liberté, fraternité, igualité, mas baseado aí na tríade da Revolução Francesa, Napoleão lutou e foram vencedores lá dessa batalha, né? E 1799 ele conseguiu o que ele queria. O que Napoleão queria? Queria ser rei da França. Assim que Napoleão foi coroado rei da França, né, ele olhou para o cenário econômico existente ali no país dele. O que ele enxergou? Um monte de corporações de ofício, cada uma com o seu cônsul, cada uma com o seu estatuto próprio, cada uma com o seu exército. Eu sou Napoleão agora, como é que eu vou dar ordem, como é que eu vou liderar esse país se tem um monte de cônsul, um monte de corporação, um monte de exército? Eu não consigo, eu não posso com eles, porque assim que eu der uma ordem, assim que eu quiser cobrar impostos deles, eles vão se rebelar, né, vão criar aqui uma grande guerra e eu vou perder. Então, Napoleão, falei isso em sala de aula para vocês, penso eu que deve ter ganho lá o prêmio de homem mais inteligente do século 1800, século XIX, né? Tirando todo mundo que ele matou, eu penso que disso que eu estou falando foi muito inteligente. Já que eu não posso com os meus inimigos, né? Você pode estar pensando, então eu vou me juntar a eles. Não, Napoleão não quis se juntar com ninguém, não. Napoleão idealizou a possibilidade de fazer o quê? Poxa vida, como é que eu faço para enfraquecer essas corporações de ofício que eram muito pujantes, muito fortes aí na 1800, né, século XIX na Europa, principalmente na França, né? Poxa, se eu criar uma lei geral de comércio, né, o que vai acontecer? Eu vou estar rasgando
esses estatutos de cada corporação. Mas como é que eu vou fazer isso? Vou me basear no quê? Eu vou me basear naquilo que me trouxe aqui até a coroa portuguesa, concorda? Vou me basear na tríade: liberdade para o povo francês, fraternidade para o povo francês, igualdade para o povo francês. Qual povo? Aquele povo que não é comerciante, aquele que gostaria de ser comerciante, gostaria de participar aí dos atos de mercância, mas não consegue em razão das corporações de ofício. Pois bem, parece que esse discurso hoje é vazio, mas ali no início do século XIX isso não foi discurso vazio não. Nós tínhamos um contingente gigantesco de pessoas que não conseguiam se enquadrar ali nos requisitos ali na questão das corporações de ofício. Inclusive, para aqueles que eram membros, né, cada vez mais o cônsul ele queria sugar, queria cobrar mais impostos, ficar com mais lucro ali do comerciante, e com isso o comerciante ia ficando cada vez com mais dificuldade. Então, uma das causas ali que historicamente é apontado como declínio das corporações de ofício é a alta carga tributária cobrada ali pelo próprio cônsul, né? Então isso aí acabava desmotivando. E em 1807, deixa eu até pegar meu livro aqui, que eu quero fazer questão de se eu achar e ler para vocês. 1807, Napoleão consegue promulgar aquilo que ele chamou de Código Comercial da França, ou Código Comercial de Napoleão. O que Napoleão faz? Ó, no meu livro está eu estou com a 9ª edição, acho que já tem a 11 e a 12, tá? Meu livro tá, essa edição que está aqui na minha casa não está atualizada, mas se não mudou a página, na página 39, vocês podem olhar aí na edição virtual, vai ter ali uma indicação do que era considerado atos de comércio lá para Napoleão. Então, quando você pega lá, ele coloca lá, parágrafo 1º, compra e venda ou troca de efeitos móveis, ou para os vender em grosso ou a retalho. Então, isso aqui era o que Napoleão foi escrevendo como o entendimento como sendo atos de comerciante. Ele segue, ó, parágrafo 2º, operações de câmbio, comércio, corretagem. Ele também entendia que isso era uma atividade de comércio. O Mercador de Veneza, eu acho que não é bem... Eu acho que é interessante, mas eu ainda, se for para retratar esse momento histórico, eu ainda continuo com aquela série Catedral del Mar, porque ela está um pouquinho mais para trás, né? Ela retrata ali o ano de 1400... Eu não lembro, preciso até olhar, vou até procurar hoje na Netflix. Acho que é 1430, né? A construção da Catedral de Barcelona, isso mesmo, Barcelona. Eu estava falando Madrid, não é Madrid não, é Barcelona, entendeu? É uma série histórica, né? Para quem não gosta de coisa antiga, não vai gostar. Para quem gosta, a série ela já te fisga no primeiro capítulo, que você vai ver ali um sofrimento imenso ali da mãe depois do personagem principal, entendeu? Assistam lá que é legal. E daí, então, o que Napoleão fez? Ele descreveu de forma objetiva, né, em um código, né, faz de conta que isso aqui é um código. Eu vou lembrar depois de pegar o código comercial antigo para vocês verem, mas não está aqui na minha casa, no escritório. O Napoleão, ele descreveu aquilo que ele entendia que era atividade de comércio, chamou de atos de comércio. Então, assim como na nossa prova lá vai ter questões objetivas, que vai ter letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, e ainda que você não concorde com nenhuma das alternativas, você sabe que precisa marcar uma, porque apenas uma será correta, tirando aquelas que têm erro de gabarito, mas nas minhas provas isso é difícil acontecer. Sempre o aluno que, quando ele pergunta assim na prova, professor, ó, essa aqui tem 2 corretas, o que eu faço? Eu falo, marca as 2. Ah, é? Falo isso mesmo, marca as 2 que você já anula a questão, é um problema menos para mim. Tô brincando. Voltando aqui na questão dos atos de comércio. É mais ou menos esse sentido. Atos de comércio, Napoleão descreveu de forma objetiva, um rol taxativo, aquilo que ele entendia que era atividade de comércio. Como ele descreveu num rol taxativo, se aquilo que você faz não se enquadra naquele rol descrito por Napoleão, você não é comerciante. Mas é evidente, gente, que o bendito do Código de Napoleão, o bendito atos de comércio descrito por Napoleão lá em 1807 na França, ele englobava quase que 100% das situações. Crítica ao Código de Napoleão. Não contemplava a prestação de serviço como sendo um ato de comércio.
penso que hoje, em 2021, você pode pensar, ah, mas isso ele errou mesmo. Tá bom, queridos, mas nós estamos pensando em 1807, né? Não vejo tanto problema assim, acho até que podemos deixar essa crítica de lado e entender que realmente 1807, marco histórico, o mundo começou a copiar o Código de Napoleão como sendo ali um marco, como sendo ali uma coisa interessante que aconteceu dentro do direito, que a partir daquele momento nós movimentamos o eixo do comércio, ó, falei, e né, nesse momento no Código de Napoleão eu não quero mais saber quem é comerciante, falei de matrícula? Não falei de matrícula coisa nenhuma, não me interessa mais se você tem matrícula, agora você me descreve qual é a sua atividade. Então, com isso, Napoleão movimentou o eixo do comércio da pessoa para a atividade. E movimentando o eixo do comércio da pessoa para a atividade, a gente tem uma alteração, a gente tem uma mudança de fase, concorda? E essa fase, que é uma fase em que a gente procura num código, está codificado aquilo que é entendido como atividade de comércio, é a segunda fase, chamada de fase objetiva. Ou também, né, eu até aceito um pouquinho, fase da teoria não, fase do Código Comercial francês, fase do Código de Napoleão. Não esqueçam disso, isso é muito fácil, tem até ali, ó, no meu slidezinho tem isso aí. Terceira e última fase que o mundo está vivendo, né? 1942, Itália, jurista, né, estudioso italiano chamado Alberto, se tivesse o trema, né, não sei falar italiano, Alberto Asquini, né, Alberto Asquini. Então, Asquini, em 42, na Itália, ele propôs, na verdade, uma reforma do Código Civil, alterando, anexando, né, o Código Civil ao Código Comercial Italiano, que o Código Comercial Italiano era baseado no Código de Napoleão. Então, Asquini falou, pera lá, parem todos. Né? Nós temos uma outra atividade aqui, nós temos um outro ente jurídico que são as empresas. Então, nós precisamos conceituar o que é empresa no direito comercial. Né? E a partir daquele momento, Asquini se baseou, vou até pegar aqui o controle da porta aqui. O Asquini, se isso aqui fosse um diamante, eu não tenho diamante na minha casa, né? Asquini, baseado no diamante, né? Quando você coloca o diamante contra a luz, vai girando ele, vai fazendo um feixe de luz diferente no chão. Então, o diamante foi a inspiração para o Asquini. Ele imaginou que poderia ser feito um conceito, né? Eu poderia conceituar a empresa com os slides eu já disponibilizei, Thelma. A gravação, assim que a gente terminar, eu faço ali a capazinha, subo ele para o meu canal lá do YouTube, porque por esse tamanho de aula ela não cabe a plataforma Moodle não aceita, e eu posto o link para vocês. Acredito que hoje ainda é que eu tenho o segundo horário de aula, então não sei se eu consigo fazer tudo. Não consigo. Entre hoje até amanhã cedo, entendeu? Eu já posto essa aula gravada para vocês, entendeu? Beleza? Depois, se quiserem, mas é igual, eu disponibilizo, se quiserem eu coloco o link também, ou podem procurar lá no meu canal a aula que eu dei no matutino, mas é a mesma coisa, entendeu? É a mesma aula, assistam de vocês que não precisa repetir, né? Até porque está gravada. Voltando aqui na história do Asquini. Asquini, ele propõe aqui, com a inspiração no diamante, um conceito complexo, um conceito amplo da empresa, como empresa sendo atividade. Então, vejam que eu anotei no slide o Código Civil Italiano de 42, alteração do eixo novamente. Então, ele deixa de ser comércio e parte para conceituar empresa. Então, no mundo, não no Brasil, tá? No mundo, a gente diz que a partir de 1942 o direito comercial dá lugar ao direito empresarial. No Brasil é diferente, já chego na história do Brasil. Essa terceira fase é chamada de fase da teoria da empresa, fase da teoria de Asquini, ou se você quiser seguir a mesma nomenclatura, né, das outras duas fases, fase subjetiva moderna. Prof, você não conceituou ainda. Não conceituei porque eu queria mostrar isso aqui, ó. Aquele dia lá não estava acanhado com medo de cair do tablado, tão apertado que eu estava, mas agora aqui eu estou com mais tranquilo. Asquini, ele propôs, a teoria dele é chamada de teoria poliédrica.
Veja que propositalmente eu custei achar esse desenho, que isso aí não é um triângulo, tá? Se você contar ali, ó, tem 1, 2, 3, tem 4 vértices. Teoria, não é teoria quadrada de Askinen, pelo amor de Deus. Teoria poli vem de vários, né, vários lados. Qualquer um dos lados que você analisar, você vai chegar à mesma conclusão. Qual mesma conclusão? A conclusão de que estamos falando de uma atividade empresarial. Então, Askinen chegou à seguinte conclusão: não existe, né? A empresa é uma atividade, então não é local. Eu até fiz a brincadeira maldosa em sala de aula que eu perguntei: quem foi na empresa trabalhar hoje? Hoje eu nem poderia fazer essa pergunta porque nós estamos em lockdown, né? Então, normalmente, a menos que você trabalhe na indústria ou é profissional de saúde, você teve que ficar na sua casa. Então, hoje não deu para ir na empresa trabalhar. De qualquer forma, eu perderia a minha piada. Mas sem gracinha de piada, porque isso não é piada, que isso é muito sério. Empresa não é local, empresa é atividade. Nós, brasileiros, infelizmente, em razão da mudança tardia de concepção, a gente cresceu com essa ideia de que empresa é local. Não há problema nenhum, mas a partir desse momento, né, a partir do que você passa a ter aqui o conhecimento jurídico, vamos se policiar para tentar deixar empresa para ser atividade mesmo, e quando a gente quiser falar mesmo de local, a gente que faça a referência do estabelecimento empresarial. Mas vocês podem ficar tranquilos que com o tempo isso vocês entendem com tranquilidade. Mas voltando aqui à conversa de Askinen. Askinen entendeu que essa atividade empresarial, ela não existe, ela não pode existir sem um dono, sem um titular. E o titular da empresa, quem que é o titular da empresa, gente? É o sujeito. Quem que é o sujeito? É o dono. Quem que é o dono? É o empresário. Então, nada a ver lá com a primeira fase, tá? Nós estamos falando aqui de conceito de empresa agora. Askinen nominou esse vértice, essa análise aqui do empresário, né, o dono aqui da empresa, como sendo vértice do sujeito. Então, vértice subjetivo. Nada a ver com a primeira fase, pelo amor de Deus. Na teoria de Askinen, Askinen concebeu uma das análises aqui, uma possibilidade de você analisar aqui o conceito de atividade empresarial pela visão, pelo formato de que o empresário analisa aqui a sua atividade. Me dê um exemplo, professor. Se você pegar aí a visão, vamos fazer de conta que o Barbieri é um empresário aí da UniFCV. Se você for fazer uma análise, pela visão do dono ali, se fosse só o Barbieri, você chegaria à conclusão de que isso aqui, de que a UniFCV é uma atividade empresarial. Então, vértice, eu estou chamando de primeiro vértice, mas não tem ordem, tanto faz como tanto fez. Eu começo por isso, porque faz 9 anos que eu falo a mesma coisa, né? Então, primeiro vértice eu chamo de vértice do sujeito, vértice subjetivo, vértice da teoria de Askinen. Askinen também chegou à conclusão que não era possível você ter uma atividade empresarial, você desenvolver alguma coisa sem um local, sem um estabelecimento. Aí você já deve estar pensando: professor, hoje eu consigo sim, eu tenho a minha empresa virtual. Veja, em 42 nós não tínhamos internet, nem nos Estados Unidos ainda não tem internet, porque nesse período de 42 os Estados Unidos estavam começando os primeiros testes com a questão da internet, mas ainda era ali em comunicação interna entre exércitos, não tinha entre quartéis, não tinha nada a ver com o que a gente concebe hoje de internet. Então, Askinen não pensou, não havia a menor possibilidade de passar pela cabeça dele a questão do estabelecimento virtual. Quando chegar a nossa hora, a gente vai analisar o estabelecimento virtual. Aqui, por enquanto, Askinen estava imaginando o estabelecimento físico. E ele tinha muita razão, porque é muito pouco provável, na verdade é impossível, você conseguir exercer, você desenvolver uma atividade sem um estabelecimento. E se você tem um estabelecimento, se você pegar aqui, hoje eu estou aqui na sala de TV da minha casa, se esse aqui fosse o meu estabelecimento empresarial hoje, concorda? Eu consigo dizer, olha, tem uma mesa, tem um computador, tem uma outra tela, tem uma TV, tem um sofá, tem ali um quadro, não sei o quê. Quer dizer, eu conseguiria somar essas coisas, e ainda que usadas, né, já tudo saiu da loja, então já é tudo usado, eu conseguiria pôr valor, consigo fazer de forma objetiva. Então, por esse formato, por essa razão de eu conseguir fazer uma lista, né, do que tem aqui
no meu ambiente, no meu estabelecimento, e nominar, dar valor a tudo isso, a Skinny chamou esse vértice de vértice objetivo. Não tem nada a ver com a segunda fase, pelo amor de Deus. Não sei por que eu estou cismado achando que vocês vão achar que tem alguma coisa a ver com a primeira e segunda fase. Não tem nada a ver. A Skinny está conceituando aqui a teoria poliédrica da empresa. Segundo ele, você também empresa é a atividade, não é o local. Quando você vai pensar em local para a Skinny, a gente, né, e para nós também aqui do direito, nós estamos falando em estabelecimento. Esse perfil, essa visão aqui da parte do estabelecimento, a Skinny chamou de vértice objetivo. Você pode analisar ele como é que chama? Em conjugado com o vértice do dono, que por enquanto a gente só conversou sobre 2 vértices. Pode analisar em separado, pode analisar os dois, assim, um longe do outro, que você vai chegar sempre à mesma conclusão de que aqueles vértices, aquele empresário ou aquele estabelecimento faz referência a uma atividade empresarial. Um terceiro vértice, uma terceira questão de suma importância. Não existe atividade empresarial sem função. Não entendi, professor. Não existe empresa sem função. Você pode procurar da forma que você quiser. A junta comercial nem faz o registro de um contrato social que não tenha delimitado qual é o objeto ali daquela, qual é a função daquela empresa. Então, estou chamando aqui de terceiro vértice, mas não tem ordem, lembrando mais uma vez, a Skinny entendeu que a atividade empresarial também deveria, ou também não existiria sem ter uma função, e chamou esse vértice de vértice funcional. Se eu fosse fazer uma análise aí da UniFCV, professor, qual que é o vértice funcional, né? Qual é a função ali da UniFCV? O vértice funcional você pode traduzir como sendo ali a atividade da empresa, né? O dia a dia dela. Você vai dizer, é o ensinar? Sim, é o ensinar com todos os seus acessórios. As salas de aula, secretaria, tesouraria, até a cantina faz parte aqui da função. Por quê? Porque tudo isso aqui faz parte daquilo que a gente está chamando de atividade empresarial. E um último vértice, né, que daí eu peço agora total cuidado aqui, delicadeza dos senhores na análise, que estamos falando de Itália 42, regime político fascismo. A gente tem bastante dificuldade em entender e conceber o fascismo. Pelo menos eu penso que o normal é a gente ter essa dificuldade. Né? Se temos aí fascistas entre nós, aproveite para dar o depoimento, porque eu não sei direito nem o que é. Né? Não cabe na minha formação. Mas o fascismo é um tipo de política em que o Estado prevalece, né, sobre a questão privada. E aqui nessa questão privada que eu estou dizendo, do trabalhador. O trabalhador, ele, né, olha o pleonasmo. O trabalhador trabalha para que a empresa vai para frente, porque se a atividade empresarial for para frente, o país dele vai para frente e ele vai ficar feliz. Itália, 1942. A Skinny não tinha como fugir desse ideal político. Nós, 2021, Brasil, né, extremamente capitalistas que somos aqui, o que acontece? É feita uma adaptação, né, para que a gente possa conceber, para que a gente possa conversar sobre esse quarto e último verso aqui da teoria de Skinny. Pode ver que no meu triângulo aí, isso, Larissa, o vértice funcional seria o objetivo da empresa. Só não confunda o objetivo da empresa com o vértice objetivo, tá? Que eu vi que outro dia ali na aula alguém me fez essa pergunta. O vértice objetivo está relacionado com o estabelecimento. Ele recebe esse nome porque eu consigo dar valor, eu consigo nominar. Como eu disse, se eu pegar aqui a sala da minha casa, o sofá vale, sei lá, vale duzentão, a TV vale mais cenhão. Então eu consigo dar valor aqui às coisas que estão aqui no meu estabelecimento, então por isso vértice objetivo. Quando você fala objeto da empresa, objeto da atividade empresarial, eu estou pensando em função. Para que serve essa empresa? E esse último vértice que eu estou falando ali está até escrito vértice institucional. Entendeu? Se ficar difícil essa palavra, que eu acho que talvez essa história de vértice institucional talvez não seja um bom momento para cair aí em cima de vocês, eu prefiro transplantá-lo ou chamá-lo de vértice
da corporativo, o vértice da gestão. Por que vértice da gestão? Hoje, né, 2020, como é que funciona aqui essa questão de gestão empresarial? Quanto menor o custo, por exemplo, maior o lucro. Ou quanto mais vender, né, com custo menor, maior o lucro. Então, gestão. Né? Se você pensar na UniFCV, o que é gestão aí do empresário, né, posso estar errado, mas acho que não. Qual é a gestão do empresário? É ter aí um grupo de professores que sejam dos melhores possíveis aí da cidade. Não vou cometer a blasfêmia de falar que pagando o menos possível, até porque a hora-aula é tabelada, mas já que a hora-aula é tabelada, você ganha o mesmo valor em qualquer lugar. E por que então, por que estar em uma instituição e estar em outra? Entende? Isso é gestão. Isso faz parte da gestão. Então, vértice institucional, ou chamado também de vértice corporativo, ou vértice da gestão do empresário. Esse cenário todo fecha a teoria que a gente chama de teoria de Askine, ou teoria da empresa, que inaugura lá na história do direito comercial mundial um novo marco, né, o terceiro marco aqui dentro do direito comercial, substituindo o nome de direito comercial para, a partir de então, no mundo, ser chamado de direito empresarial. Então, veja que eu ainda não falei, né? Vamos começar a conversa, mas não vamos terminar, sobre a questão da história do direito comercial no Brasil. No mundo, todos os países de origem anglo-saxão ou que estudam a história aí do comércio ou do direito comercial vão ter que ouvir, vão ter que estudar a mesma coisa que eu acabei de contar para vocês. Eu particularmente acho que é muito importante todo esse converseiro, porque eu situei os senhores onde começa a história do direito comercial, né, início da Idade Média, conceituei, disse ali, consegui explicar onde surgiu a burguesia, o ápice ali das navegações, né? Depois 1807, vocês vão ver que vai bater com a história da vinda real para o Brasil, né? Código Napoleão, por isso que cuidadosamente eu uso o ano de 1807. Depois 42, Askine, Itália, né? Não é renovação a palavra que eu quero achar, reformulação do Código Civil com o Código Comercial Italiano, surgimento da teoria de empresa, teoria de Askine. O Kelly, não é que foi dividido, né? Por isso que eu faço questão de contar essa longa história para vocês. Infelizmente ou felizmente, ocorreram-se essas três fases, não vou chamar de evolutiva, né? Porque evolução entende-se que é uma coisa melhor. Eu acho que foi necessário tudo isso que aconteceu. Primeira fase, a fase da matrícula do sujeito, fase subjetiva. Segunda fase, fase objetiva, Napoleão, código, né? Pensa em codificação, ó, lei escrita, fica mais fácil, fase objetiva. Terceira e última fase que o mundo está vivendo, que é a que a gente vive também, mas já a gente vai ver, fase da teoria da empresa. Com isso, eu acho que, deixa eu ver uma coisa, eu não coloquei, mas a gente começa a nossa conversa. Com isso, a gente conversou, a aula passada não deu bem para terminar, chegar aqui onde eu queria, né, que era essa questão da teoria de Askine. Mas como eu ainda tenho um tempinho, né, que daí a gente encerra a gravação às 20 horas e eu faço a chamada que não precisa estar gravada, né, penso eu. Como eu tenho uns minutinhos, eu posso introduzir a conversa sobre a história do direito comercial no Brasil, né? E a primeira pergunta válida dessa noite de 1º de março, né? Eu ia falar dia da mentira, não, dia da mentira é daqui a um mês, 1º de abril, né? Quando que começa o direito comercial no Brasil? 1500? É uma boa pergunta, é uma boa data? O que vocês acham? Não, eu acho que você não pode considerar 1500 porque ainda estamos no período pré-colonial que vai até 1530. Posso fazer uma pergunta pior? Que dia que o Brasil foi descoberto? Irineu. Que dia? Dia, mês e ano. O ano eu já disse, 1500. Gente do céu. Toda vez eu falo, que bom. Parabéns, Fulvio. Eu devia ganhar 0,5 na nota, mas eu não posso dar nota para ninguém, porque senão o Barbieri me caça. Entendeu?
22 de abril. É feriado? Não, não é. Deveria ser feriado, vocês não acham? Mas não é, né? Mas não é. Então tá. 1500, tem que rir, né? A gente nem 1500 eu não posso considerar, porque se eu estou falando direito comercial, eu estou pensando em leis, né? Colocar ali 1530, mas 1530, o que aconteceu em 1530 que eu não estou nem lembrado? Foi quando acabaram as expedições exploratórias, iniciaram então as expedições de extração. Na verdade, realmente, talvez não pode considerar, porque era só exploração, não era comercialização. Então tá errado, desculpa, Na coloquei errado. verdade, gente, toda vez que a gente perguntar assim, ó, quando começa um direito comercial, por no caso aqui, é o que a gente está conversando, você tem que pensar assim, tem que acender uma luzinha na sua cabeça. Você está falando em direito, está falando em lei. Então eu tenho que ter lei própria, né? O Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente, né? Porque se tivéssemos sido descobertos pelos ingleses, né? Talvez a gente falaria, pelo menos não ia precisar estudar o inglês, né? Mas enfim, fomos descobertos. Vinda da família real, Fúvio. Essa é uma data que eu vou chegar nela, mas antes de chegar na vinda da família real, eu quero falar um pouquinho. Ah, não pode consultar no Google, me dá o número da lei? Ah, daí é me passar para trás, né? Ó, tô com as mãos aqui que eu não tô consultando nada. Não dá para ser 1500, né? Qual é a próxima? Sei sim, né? Qual é o próximo acontecimento importante aqui do Brasil que a gente possa estar nominando aqui para fingir? Professor, Qual? 1500 o descobrimento do Brasil, Isso. 1534, depois que os franceses começam a se aproximar, ocupam o Rio Não, mas eu de quero Janeiro, saber de estão em lei. Quero França, saber de lei. os portugueses de fato resolvem colonizar o Brasil em 1534. Ali, ó. Quero Começando uma coisa ali pela região interessante. do Naía, e aí que as academias hereditárias. Então, mas então vamos 1534. vamos voltar um pouquinho. Olha só o que aconteceu em 1500, realmente ali 1530 e tarará, aconteceu tudo que você está falando, mas eu quero saber de lei. De lei, 1500 nós não temos lei brasileira, né, gente? Nós éramos colônias de Portugal. Isso. O próximo marco, proclamação está muito para frente, Vanessa. Próximo marco importante que a gente vai ter que conversar aqui, ó, é realmente, ou infelizmente, eu não sei nem de que lado vocês vão por isso, é a vinda da família real para o Brasil. Por quê, professor? Olha só. 1807, Napoleão escreve o Código Comercial da França. Isso lhe traz muito poder, sabe por quê? Em 1825 ele já tinha falecido, mas as corporações são inclusive proibidas na França. Então, olha só o que aconteceu. 1807, com essa pujança do Código Comercial, Napoleão decidiu ser o quê? Eu quero ser rei do mundo, eu vou conquistar todos os países aqui ao meu redor. E mandou um bilhetinho. Quem que era o rei de Portugal, gente, em 1807? Pra gente ir embora. Ai, parabéns, Fernando. D. João VI, entendeu? Tem aulas que a gente gasta meia hora só para achar quem é o rei de Portugal em 1807. Não, Dona Maria é a mulher dele. D. João VI, rei de Portugal, recebeu o bilhetinho Napoleão dizendo assim: meu amigo, estou partindo aí para invadir Portugal. Dom João VI era o príncipe regente. A mãe dele era a rainha. Não. A Carlota Joaquina que era isso, mas ele que fazia o papel das tomadas de decisões, porque ele que era o varão da família, né? Ele recebeu o bilhetinho. Era o príncipe. Isso, ele recebeu o bilhetinho do Napoleão dizendo o quê? Vou invadir Portugal. E quando eu invadir Portugal, o que eu vou fazer com vocês? Ó, cadeia, chilindró. Entendeu? D. João, aí na atitude de querer salvar a família, o que pensou? Meu Deus do céu, para onde que eu vou correr? Lembrou que tinha esse fim de mundo chamado Brasil. Ele não teve opção. Então, a família real reuniu ali algumas coisas de valor, ali alguns móveis, algumas coisas, e partiu em fuga para o Brasil. Então, não é o doce novembro, quando a família real desembarca aqui nos portos brasileiros, né, vindo para cá. Não vieram passear, não vieram porque gostavam daqui, muito menos porque estavam a fim de vir.
vieram correndo de Napoleão com medo de serem presos. Bom, D. João chegando aqui, veio com o ânimos definitivo, concorda? Estou fugindo de Napoleão, mas estou fugindo para não ser preso. Então aqui eu vou ficar. E eu ficando por aqui, eu preciso de poder. E para eu ter poder, se eu, né, além do pequena força armada ali que eu tenho, eu preciso fazer negócio, preciso de lucro, preciso de dinheiro. Então, uma das primeiras atitudes que D. João VI fez quando chegou no Brasil foi a abertura dos portos para as nações amigas para poder fazer o quê? Comércio, poder motivar aqui o comércio aqui com essa colônia, né, que no caso era onde ele estava, para poder ter lucro, para poder ter dinheiro. Segunda medida importante. Fala, Cristiano, eu já vou terminando, já são 20 horas. Professor, eu posso utilizar o Tratado de Methuen como se fosse a primeira forma de comércio no Brasil? O Tratado de Panos e Vinhos? Você tinha comércio com a Inglaterra, diretamente com a Inglaterra, exclusivamente? Não, para fins de direito comercial, então nós temos que levar em consideração leis feitas aqui em solo brasileiro, tipo assim, num período em que o Brasil já seja no mínimo independente de Portugal, que eu ainda vou chegar isso mais para frente, porque senão a gente poderia considerar o Código Comercial de Portugal, a gente poderia considerar. Então não é esse o critério que a gente leva em consideração é quando é que esse território, quer dizer, quando é que esse país conseguiu fazer aqui, legislar leis próprias, né, leis dele de comércio. Então no período do Brasil colônia não dá para levar em consideração. Então eu estou tentando aqui chegar aqui até a independência. Eu estou em 1808 ainda com o desembarque da família real aqui. Eu vou falar só mais uma coisinha e daí a gente para a gravação para fazer a chamada. E daí depois a gente, na segunda-feira... na verdade, Fúvio, não era vontade de transformar o Brasil em lugar nenhum. Era a única opção que eles tinham, né? Não foi por vontade própria. Eu estava muito feliz lá em Portugal, não queria vir para cá. Mas já que vim, vou ter que fazer alguma coisa aqui. Então, para ele poder trazer lastro a essa atividade comercial, essa atividade de comércio aqui em 1808, D. João criou um banco. Qual banco, gente? Se falar em Caixa Econômica, eu anoto o nome, hein? Banco do Brasil. Banco do Brasil foi criado por D. João VI em 1808 para fins de trazer lastro, né? Trazer solidez aqui nessa questão do comércio que ele queria atrair aqui para essa colônia, para onde ele estava. Eu vou parar por aqui a aula, que na verdade eu só estava introduzindo essa conversa. Na segunda-feira que vem, Casa da Moeda, mais para frente um pouquinho. Você acredita que, Fúvio, um aluno em 2000, nós estamos em 2021, em 2000, se eu não estou enganado, foi em 2015, me fez essa pergunta? Quando é que foi criada a Casa da Moeda no Brasil? Que coisa. Fiquei pensando, para que o cara quer saber isso, né? Mas não foi junto com o Banco do Brasil, não. Foi depois. Eu já nem lembro quando foi, mas não foi junto, não. Mas vamos até dar uma olhadinha. Então eu vou parar aqui a nossa conversa, porque eu só estava introduzindo a conversa da história do direito comercial no Brasil, né? E segunda-feira que vem a gente retoma. Mas aguarde aqui que eu só vou pausar a gravação para poder fazer a chamada, beleza?